meu nome é Pablo Castanho e desenvolverei nesse vídeo o tema O que é grupo terapia? Essa aula será dividida em 3 partes. A primeira sobre a relação indissociável entre as pessoas e seus grupos, a segunda sobre a importância dos grupos formais e informais na universidade para o bem-estar e saúde mental e a terceira sobre as grupoterapias estrito sensu com alguns marcos históricos. Pois bem, tema 1, a relação indissociável entre as pessoas e seus grupos. Talvez nos ajude aqui a recorrer a outras culturas nas quais a noção de coletividade é mais forte do que na nossa. Um termo que vem ganhando popularidade internacional em anos recentes é o termo africano Ubuntu. Uma tentativa comum de traduzi-lo para línguas ocidentais segue a forma Ubuntu, eu sou porque nós somos. Dentro dessa filosofia tradicional, a existência do sujeito singular é sujeita à existência de outros. Ouvi esse termo pela primeira vez em um congresso da Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo e Processos Grupais, a IAGP, da qual faço parte desde 2006. Eu acho que não foi por acaso. Apesar das claras especificidades das teorias de psicoterapia de grupos criadas no Ocidente e mesmo das diferenças entre as diferentes correntes, a ideia de eu sou porque nós somos nos fala profundamente. Há diferentes razões que levam os profissionais a fazerem grupoterapias e pesquisadores e teóricos a criá-las. As que realmente acho que valem a nossa atenção nesse momento são as que pensam que o sujeito humano deve ser tratado em grupo porque a saúde e doença do sujeito singular trazem em si a marca do mal-estar e das potências de sua família, sua comunidade, enfim, seus diversos grupos de pertencimento. Alguns fatos clínicos chamam a atenção e denunciam essas dimensões coletivas da dor de cada um. Há famílias de psicóticos nas quais, quando o paciente melhora, outro membro da família entra em crise. Há casos de suicídios múltiplos em uma mesma empresa em um mesmo período, como no ocorrido entre 2008 e 2009, após um plano de reestruturação na empresa France Telecom, onde mais de 30 funcionários se mataram em um caso amplamente documentado por um processo jurídico que responsabilizou a direção da empresa. Vejam, não estamos falando simplesmente de pessoas que criticam as instituições às quais pertencem, ou que reclamam de pais e amigos, etc. Tais reclamações fazem parte de qualquer análise. Nossa questão é que os grupos aos quais pertencemos ao longo da vida são um dos fatores que determinam nosso bem-estar e saúde mental de modo complexo e maneira das quais mal nos damos conta. Para exemplificar esse raciocínio através de um tema muito relevante para nós, abordaremos nosso tema 2, a importância que os grupos formais e informais na universidade têm para o bem-estar e a saúde mental. Para uma grande parte das pessoas em nossa sociedade, além de um dispositivo de aprendizado formal, a universidade é um dispositivo de entrada na vida adulta, de afastamento em maior ou menor grau do grupo familiar e dos grupos de pertencimento da infância e da adolescência, e de entrada em novos grupos de pertencimento em meio a futuros colegas de profissão. Quando a entrada na faculdade implica também em mudar-se para outra cidade, ou um fato raro em seu grupo social, por exemplo, como acontece frequentemente no caso dos cotistas, a distância entre os grupos de pertencimento de origem e de destino pode ser maior. Realizar essa transição entre diferentes grupos de pertencimento é um dos mais importantes desafios psicológicos para aqueles que cursam uma faculdade. No momento atual, as dúvidas que pairam sobre as possibilidades reais de inserção no mundo do trabalho após a faculdade tensionam ainda mais esse processo. Afinal, os projetos futuros, sustentados e vividos individualmente e em grupo, são fundamentais para o equilíbrio psíquico de pessoas e mesmo para o funcionamento de seus grupos. Tal como Elton Mayo mostrou ser verdade para o mundo da indústria, as relações informais também são fundamentais no processo de estudo. Em grupo, quando tudo vai suficientemente bem, dividimos angústias, sentimos-nos desamparados, somos sustentados frente a desafios, podendo encontrar formas de reconhecimento e também de cuidado e colocação de limites. Daí que é importante compreender que a participação em coletivos, festas, grupos religiosos, formação de pequenos grupos de amigos, etc., cada um fazendo também valer aí seu perfil e suas escolhas, seja fundamental. Os rituais de entrada na faculdade podem ajudar nessa inscrição nesses novos grupos de pertencimento também. São espaços que podem se tornar muito valiosos para a saúde mental de cada um. Claro, existem também grupos adoecidos que adoecem ou fazem alguns de seus membros adoecerem. Ir para festas, por exemplo, não é sinônimo de contar com um grupo de pertencimento no qual possa confiar, dividir dificuldades, mostrar seus temores e encontrar suporte. É necessário também ficar alerta para grupos que não nos fazem bem e poder procurar outras formas de ajuda e outros grupos quando necessário. Primeiramente, é importante que a pessoa se identifique com o grupo e que possa vir a se sentir confortável nele, podendo colocar suas hesitações e medos ao lado de seus projetos e sonhos. Além disso,
De modo bem geral, poderíamos dizer que grupos onde existem laços de confiança recíproca, nos quais diferenças podem ser expressas e trabalhadas, o que implica que o grupo tolere conflitos, grupos nos quais possa haver reconhecimento das contribuições de cada um e cada uma, grupos que sejam capazes também de pensar sobre si mesmos e que portem alguma criatividade, são grupos que podem nos acompanhar por longo tempo, contribuindo para nosso bem-estar e saúde mental. Essas características também são importantes de serem construídas nos grupos psicoterapêuticos, que, ao contrário do que trabalhamos até aqui, são estratégias deliberadas para que se reeditem e sejam tratadas algumas das dificuldades que os seres humanos têm com o seu meio ao longo da vida. Agora, no terceiro tema dessa aula, iremos abordar brevemente um histórico das chamadas grupoterapias. Apesar de podermos encontrar muitas referências históricas nas quais processos de dinâmicas grupais eram mobilizados para certos fins, inclusive de saúde, considera-se normalmente a data de nascimento das grupoterapias o ano de 1905, quando o médico J.H. Pratt reuniu em um hospital em Boston vários de seus pacientes tuberculosos para receberem instruções sobre higiene e terem seus registros examinados. Observou-se rapidamente que, para além das tarefas explícitas, ocorria ali algo que não ocorria da mesma forma nas consultas individuais, em especial uma certa estimulação que os encorajava a seguir o tratamento e o prazer do encontro com seus semelhantes. O sucesso desse atendimento em grupo desdobrou-se em muitas outras tentativas de atendimento médico em grupo nos Estados Unidos e em diferentes enfermidades. A partir de 1912, são feitos grupos desse tipo com objetivos mais estritamente psicoterapêuticos. Ainda na década de 1910, do outro lado do Atlântico, mais especificamente em Viena, na Áustria, o médico Jacob Moreno começava suas experimentações com teatro em praças públicas e depois com teatro espontâneo em diferentes ambientes. Constatou que os exercícios de teatro espontâneo podiam gerar transformações nas pessoas e em suas relações, tendo sido ele a cunhar o termo psicoterapia de grupo em 1931. Um pouco antes, o psicanalista americano Trigant Burrow, em 1927, influenciado pelo grupo de Pratt, realiza as primeiras experiências de grupo inspiradas na psicanálise. Anos depois, na década de 1940, em Londres, os psicanalistas Biel e Fuchs, cada um a seu modo, realizam importantes experiências com tratamento em grupo. Fuchs criou uma técnica que chamou de grupo-análise, integrando elementos da psicanálise, da antropologia e de outras áreas. A sociedade que formou é muito ativa ainda hoje. Nos anos 50, em Buenos Aires, os trabalhos de Pichon Rivière e José Pleher inscreveram a América Latina no campo das grupoterapias e possuem forte influência no Brasil. Nos anos 60, com Didier Anzier, René Caese, entre outros, a França cria uma importante escola de trabalho com grupos em psicanálise. Alguns outros países, como a Itália e o México, também produziram importantes contribuições para a área. Além do pioneirismo de Pratt, Trigant Burrow e outros, os Estados Unidos foram berço das abordagens humanistas de grupo e da chamada teoria sistêmica. Sobre as abordagens humanistas, nomeamos os grupos de encontro de Carl Rogers e as inúmeras técnicas que ganharam forte impulso durante os anos 60 e 70 com o auge da contracultura. Ideias como espontaneidade, abertura de si, incluindo a chamada self-disclosure do terapeuta, e o uso de recursos corporais marcaram essas abordagens. A teoria sistêmica compreende um amplo campo interdisciplinar que articula filosofia, biologia, antropologia, serviço social, teoria computacional, psicologia, etc. Os estudos sobre a pragmática da comunicação, notadamente o livro de 1967 com esse nome, são muito relevantes historicamente nessa perspectiva. Em termos de campo de prática, destacamos a terapia familiar, que lhe caracterizou desde seu início, encontrou amplo desenvolvimento nos Estados Unidos e posterior disseminação mundial, inclusive no Brasil. Aqui entre nós, no Brasil, Alcione Bayer Bahia realiza o primeiro grupo psicoterapêutico no Rio de Janeiro em 1951. Assim como outros brasileiros de sua geração, Bayer Bahia realizou formação psicanalítica em Buenos Aires e traz na sua bagagem, ao voltar ao Brasil, conhecimento sobre o trabalho com grupo orientado pela psicanálise, que ali proliferava. Segue-se uma era de ouro da chamada psicoterapia analítica de grupo no Brasil, com a criação de várias sociedades de grupo, cursos de formação e muita demanda de pacientes por estes serviços nos consultórios e instituições. Em 1970, o psicodrama chega com muita força ao Brasil com a realização de um congresso internacional aqui. Na década de 70, o psicodrama se projeta e o declínio da psicoterapia analítica de grupo começa em termos institucionais. No Brasil, pode valer a pena nomear a chamada terapia comunitária integrativa, criada pelo médico e professor Adalberto Barreto e adotada como estratégia de prática integrativa na atenção básica no SUS. Trata-se de uma tecnologia de intervenção enxuta que permite a formação de terapeutas de grupo em escala ampliada sem necessidade de formação universitária prévia.
Ela valoriza elementos culturais brasileiros e nativos e combina elementos de diferentes tradições aqui citadas. Existem ainda outras correntes e perspectivas de grupo e muitos hibridismos entre as correntes, cuja enumeração fugiria aos objetivos dessa aula. Infelizmente, muitas vezes as grupoterapias são realizadas por pressão de redução de custos nas instituições, e mesmo sem formação adequada dos profissionais que as praticam. Isso, acredito, contribui para uma certa desconfiança em relação às técnicas psicoterapêuticas de grupo em nosso meio, mas espero ter mostrado nessa aula que há várias e consistentes correntes que pensam essa prática. Em todas as que foram apresentadas aqui, a opção pelo grupo não nasce do ímpeto de reduzir custo, mas por uma visão de adoecimento e da saúde humana que é inexoravelmente ligada a outros seres humanos. Nessa perspectiva, as grupoterapias são artifícios para reeditar os impasses dos vínculos humanos que podem adoecer ou promover saúde para transformá-los. Obrigado.